Olá, gente! Boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Todo mundo que está chegando aqui, quem já está por aqui assistindo, quem está chegando por aqui, Cacilda, deixa eu ver mais quem está aqui, Luiz Cláudio, Valéria, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Hoje eu estou aqui com um time sensacional. Vamos lá. Eita, deixa eu ver como é que eu coloco todo mundo por aqui. Pronto. Laís, Dani Balbina Marra, Bia Gurgel, todo mundo na tela aqui, para a gente se ver. Pronto! Muito bacana. Um time incrível de mulheres aqui hoje. Uma Bia Gurgel, captadora de recursos, Laís Figueiredo Lopes, advogada, Dani Balbina Marra, contadora. Né? Resumo, porque o currículo de cada uma delas é grande, extenso, mas aqui o resuminho, para a gente poder começar aqui o nosso bate-papo. Então, eu estou com esse time sensacional. Queria começar aqui dizendo que a gente vai falar sobre incentivos fiscais do marco regulatório, né, que é sobre captação de recursos, obviamente, e incentivo fiscal do MIROS, que, né, a gente vai tratar especificamente da Lei 13.019, da possibilidade de captação que a Lei 13.019 traz. Né? Essa é uma parceria do Oscar Legal, né, com a BG Soluções, com a Bia Gugel, que está aqui comigo. Queria agradecer demais a Bia, além das meninas que estão aqui também, Laís e a Dani, queria agradecer demais a Bia por essa provocação mesmo, né, de trazer o tema, de trazer o tema público, de provocar o Oscar. Não, vamos fazer alguma coisa bacana. Essa é uma ferramenta super importante, a gente precisa dar conhecimento, precisa entregar esse conhecimento para as organizações. Uma felicidade grande, Bia. Então, eu queria passar para ti, né, para dar as boas-vindas aí, pessoal. Toda a gratidão, tá certo, por essa parceria. E vamos nessa. Oi, pessoal, boa noite. Eu acho que está todo mundo me ouvindo bem. Sou Bia Gurgel, falo aqui do Ceará, aqui direto de Fortaleza, a turma Lucas na Bahia e eu aqui no Ceará. Obrigada, Lucas, por ter atendido esse pedido nosso de provocar essa pauta. Quero agradecer também a Laís e a Dani por estarem aqui. E por que a gente provocou, né, Lucas? Vamos começar respondendo essa pergunta de partida. Agradecer a todo mundo que está online. Por favor, participem aí no bate-papo, aí no chat, com comentários. Se apresentem também, né? O pessoal coloca lá boa noite, mas não se apresenta. Acho que tem gente aqui de todo o canto do Brasil, tá bom? E por que a gente provocou esse bate-papo aqui, né? Porque na nossa jornada aqui na BG, como de outros colegas captadores e captadoras, a gente percebeu o desconhecimento por parte ainda das OSCs e das empresas em relação à possibilidade de destinação fiscal prevista no marco regulatório, né? Então, a partir dessa observação, e assim, foi algo bem intuitivo, e a gente comentando nos grupos de WhatsApp de captação, poxa, você sabe da lei de 2%, de 2%? Não, não sei. Tanto por parte de captadores, quanto por parte das OSCs, quanto também, gente, por parte de algumas empresas que já fazem a destinação. Então, esse desconhecimento nos acendeu ali a luzinha amarela e a gente provocou esse bate-papo lá na ABCR. Para quem não sabe, a ABCR é a Associação Brasileira de Captadores de Recurso. Acredito que tem vários colegas aqui hoje à noite assistindo a gente aqui no chat, tá bom? Um beijo a todo mundo aí que está nos grupos de trabalho da ABCR. E a gente provocou esse tema lá no GT Empresa, né? E foi um dia que a gente também contou com a Laís, e foi um dia bastante rico, de muita troca de informação, muitas dúvidas. E aí o Lucas também ficou muito instigado com o tema, e a gente está aqui nesse espaço bem bacana no YouTube, com a possibilidade de todos vocês participarem e entenderem um pouco mais desse dispositivo. E foi isso, gente. Então, assim, realmente a gente ficou acender a luzinha amarela sobre o desconhecimento, e a gente está aqui com essa oportunidade de tornar essa informação mais acessível, mais conhecida, e, por favor, gente, saiam daqui e divulguem essa possibilidade que existe. Opa, ao vivo é isso, né? Também desliga o Estou te microfone, ouvindo, liga o microfone. Lucas. Então, agora foi. Então, você instigou aí o pessoal, obrigado, Bia. Você instigou o pessoal a dizer de onde está falando. Então, o William Fischer, lá de Cascavel, Paraná, a Silvia de São Paulo, o Valdívio de Aracaju, Sergipe, o César, querido parceiro, lá de Vitória do Espírito Santo, a Magnólia, da Associação Francisco de Assis, não disse onde era,
Valéria, do Rio de Janeiro, professor Bira, querido aqui, professor da Universidade Federal da Bahia, da Escola de Contabilidade. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, uma honra ter vocês todos por aqui. E eu queria, então, Bia, começar já que resgatando um pouquinho do histórico, né, desse incentivo, né, já que a gente está falando do Miroski, e a gente está aqui com a Laís. A Laís é uma pessoa que coordenou, né, toda essa implementação do marco regulatório na Secretaria-Geral da Presidência da República, para quem, né, eventualmente não a conhece, né, Laís, aqui nessa caminhada. Então, eu acho difícil todo mundo que está aqui, pelo menos o pessoal que está aqui é muito conhecido já. Então, vamos passar para você falar um pouquinho desse histórico, né, no que se assenta, como foi construída esse incentivo ali dentro das discussões do marco regulatório. Vamos resgatar um pouquinho essa história. Laís Figueiredo Lopes, uma honra ter você aqui. Gratidão, né? É contigo. Super obrigada, Lucas e Beatriz, pelo convite. Estou feliz de estar aqui também com a Daniela. A pandemia deixou esse legado, né? Deixou muitos legados difíceis, mas acho que esse foi um legado positivo que a gente tem, de poder fazer eventos que reúnam pessoas de diversas localidades. O Lucas está falando da Bahia, a Beatriz de Fortaleza, a Dani de Belo Horizonte, eu aqui estou em São Paulo. Então, é um prazer estar aqui falando para essa audiência tão qualificada aqui do OSC Legal. Bom, o Lucas fez uma introdução, e a Beatriz também, e aí um pouco do desejo de tornar mais conhecido, de espraiar melhor essa história, e principalmente a possibilidade de utilização desse incentivo fiscal. Eu tive, por 5 anos, na Presidência da República, à frente dessa agenda do marco regulatório, das organizações da sociedade civil, e venho aqui, então, contar para vocês, né, do que a gente está conversando hoje, que traz essa ferramenta adicional de mobilização de recursos para a sociedade civil a partir desse trabalho que foi desenvolvido na Secretaria-Geral. Acho que a primeira coisa é entender que, assim, quando a gente fala de Miroski, normalmente se sintetiza pela Lei 13.019, de 2014, que trata do repasse de recursos públicos para as organizações, mas essa agenda político-institucional de compromissos do Estado brasileiro com as organizações acabava abarcando mais temas, e entre esses temas a gente tinha também ali o desafio de cuidar das questões da sustentabilidade econômica das organizações e também da desburocratização, da racionalização dos certificados emitidos pelo Estado, além do tema principal ali da contratualização, que é essa relação de parcerias entre Estado e sociedade civil. Então, a gente desenhou também, enfim, fez muitos debates e reflexões sobre as questões das titulações e também das alternativas de aprimoramento, das possibilidades de mobilização de recursos, visando sempre essa ideia de aumento da sustentabilidade econômica das organizações. Foi nesse bojo, foi nesse espírito, foi nesse pacote de medidas que a gente também, junto com o Ministério da Justiça, à época, desenhou a necessidade, e aí com muito diálogo com as organizações da sociedade civil e com a aprovação, então, do Congresso Nacional, do Parlamento Brasileiro, de revogação do título de utilidade pública federal, entendendo que ele era um certificado antigo, de 1935, que cumpriu uma função importante durante a sua existência, mas que ele não tinha mais razão de ser no ordenamento jurídico. Ele acabava trazendo mais burocracia, trazia, enfim, também uma burocracia para as organizações, mas também para o Estado, né? A gente tinha uma equipe de 60 servidores dentro do Ministério da Justiça para ficar avaliando os relatórios de atividades das organizações, com pouca efetividade, de fato, nessa análise sobre, enfim, o ser utilidade pública dentro do país. E entendendo também que a gente estava num espírito de democratizar o acesso aos recursos. Foi nesse sentido que o título de utilidade pública teve um consenso de que ele não deveria mais existir, mas existia ainda uma certa aderência à lei das OCPs. Então, a lei das OCPs permaneceu no ordenamento jurídico, mas em 2015 a Lei de Utilidade Pública Federal foi revogada, né? Ela não existe mais a partir da mudança que foi feita no Congresso.
Essa mudança, para fazer essa mudança, a gente se preocupou em subrogar os benefícios que estavam atrelados ao título de utilidade pública e ao título de OCIP, justamente entendendo que essa democratização traria um aumento aí da capacidade das organizações em geral de poder gerar recursos para os seus projetos, e esse é um incentivo muito importante e especial, porque ele é desvinculado de uma aprovação prévia do ministério correspondente da área de atuação. A maioria dos incentivos fiscais que a gente tem no Brasil, na área de criança e adolescente, pessoas idosas, câncer, deficiência, cultura, esporte, todos eles têm uma aprovação do projeto específico a partir da sua lei de incentivo. Então, este incentivo, ele independe de certificação, ele não está mais, desde 2015, atrelado a nenhum título, e ele também não tem a obrigatoriedade de ter essa aprovação, de ter um olhar específico de algum ministério ou de algum conselho de política pública, como são os outros incentivos existentes. Então, ele acaba sendo um incentivo bastante desburocratizado, ele é utilizado por pessoas jurídicas que tributam pelo lucro real, então são os potenciais doadores, ele ainda não vale para a pessoa física, porque o que a gente fez ali foi alterar os requisitos do que já existia, então ele, apesar de ser considerado um incentivo fiscal novo, a gente chama do incentivo fiscal do Miroski, mas foi porque ele foi reformulado nesse processo da agenda do marco regulatório das organizações de sociedade civil em 2015. E ele serve para as áreas de meio ambiente, para as áreas de cultura, direitos humanos, enfim, para todas as áreas que estão descritas no artigo 3º da Lei 9790, sem necessariamente requerer a existência de uma titulação prévia do próprio Ministério da Justiça. Então, ele vem nesse bojo, nessa ideia de democratização do acesso e aumento da sustentabilidade econômica. Como que ele funciona? Ele não é um incentivo que está ao final do cálculo do imposto devido como uma destinação de imposto. Essa doação, que não é uma atividade típica da empresa, ela é autorizada pela legislação para ser deduzida dentro da base de cálculo, o que faz com que o incentivo cause essa dedução fiscal e o valor do imposto a pagar seja menor. Então, parte é, de fato, uma doação da empresa e parte é renúncia fiscal. A gente faz um cálculo aproximado aqui de que 34% é renúncia fiscal e 66% realmente a doação do empresário. Esse valor pode variar no caso das financeiras, né, dos bancos, que pode chegar até 39%. A gente fez um material na Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB de São Paulo, onde nessa gestão eu tenho a honra de presidir, sobre o fomento à cultura de doação na advocacia. Esse material é público, a gente vai colocar o link aqui para vocês. A gente está fazendo uma revisão desse material para lançar agora em novembro a 2ª edição. Ele foi lançado no ano passado como primeira edição, e lá também a gente tem mais informações sobre a utilização desse benefício fiscal, além dos demais que estão colocados aí dentro da ideia da cultura de doação que a gente pode fomentar no país. Então, essas são as primeiras linhas, as primeiras ideias aqui para trazer a provocação, e fico à disposição para complementar a partir da oitiva das minhas colegas e também do que vocês trouxerem de perguntas aí pelo chat. Super obrigada. Muito bacana, Laís, como sempre, brilhante. Olha, gente, Laís trouxe aí a informação da cartilha que saiu pela Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB São Paulo. Eu já coloquei aí no chat também, tá bom? Para todo mundo ter acesso. Muito bacana o material, informação válida, útil e simples de acessar, enfim, muito bacana mesmo. Então, queria trazer de volta, vou dar aí a palavra, vamos ouvir um pouquinho a Dani. A Dani está meio rouca, queria agradecer também, Dani, você, por estar por aqui. Dani é uma grande contadora, fera, lá de Belo Horizonte, mineirinha querida. Também, Dani, então, traz aí, agradecer pela presença aqui, né, e pelo esforço. Você está rouca, está aí no esforço todo, mas vamos ouvi-la, suas primeiras considerações aí sobre essa ferramenta, né, de captação de recursos. Dani, contigo. Boa noite, todo mundo. Prazer estar aqui.
discutindo de novo com a Laís, né? A gente teve muitos anos aí, quando ela estava à frente dessa agenda, discutindo bastante a implementação do marco regulatório, né? Não conheci a Laís na época da formulação, mas na época da implementação. Então, muito legal estar com você aqui. Bia, também conhecendo aqui, Bia, e trazendo essa provocação que é super importante, né? Porque, como a Laís colocou, o incentivo que vem do marco regulatório, ele não é um incentivo novo, ele já existia na legislação do imposto de renda, ele foi reformulado no marco regulatório para a gente incentivar mais que ele ocorra, né? E Lucas, né, sempre parceirão, sempre atendendo a pedidos, e a reciprocidade entre a gente é enorme. Então, também muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui, colocando minha opinião, colocando as informações que a gente tem, as pesquisas, o lado do contador, que muitas vezes se coloca como protagonista nessa questão da doação, principalmente da pessoa jurídica, né? Então, eu venho aqui falar tanto em nome desse terceiro setor, quanto do segundo setor, quanto também do ponto de vista dos contadores. E aí, me apresentar brevemente, que o Lucas falou que eu sou contadora, né? Minha trajetória vem da contabilidade de finanças, mas atualmente eu me considero CEO de mim mesma, sabe, Lucas? E atuando muito na capacitação executiva, já atuei muito na docência acadêmica, né, em nível superior e pós-graduação, mas hoje eu me dedico a essa formação de gestores aí, de forma complementar à educação acadêmica que a gente tem, para justamente trazer um approach mesmo para o terceiro setor e para o segundo setor, que, como a Bia já colocou, né? Por que esse segundo setor não conhece de uma legislação que deveria conhecê-lo, né? Laís, a gente pode até falar disso, provocar um pouquinho a Laís, né? Porque quando a gente fala de direito, todos nós, enquanto cidadãos, deveríamos saber da lei. Por que a gente não sabe de lei? Mas eu vou provocar daqui a pouquinho, Laís e Bia, porque eu queria aproveitar também que a gente está aqui no YouTube, Lucas, inaugurar uma questão muito nossa do terceiro setor. A gente lida tanto com diversidade, com inclusão, com tudo mais, então eu queria aqui fazer uma audiodescrição nossa, né? Eu acho que é interessante a gente fazer isso, porque tem muita gente assistindo que muitas vezes tem uma deficiência visual, e eu tenho participado de muitos eventos e a gente tem feito isso, sabe? Todo mundo tem visto muito valor nessa descrição audiovisual. Então, para quem não me conhece visualmente, eu sou uma mulher de 47 anos, tenho 1,79 m de altura, tenho uma pele parda e bem trabalhada pelo tempo, pelo sol, que eu adoro um sol, então a gente tem bem manchas aí nessa pele, tenho os cabelos anelados, estou aqui nessa live de roupa preta, brincos azuis e o cabelo preso, porque o calor está demais, né? Eu ia começar a falar, inclusive, que eu sou aqui hoje o exemplo do impacto social, o impacto ambiental que a gente está sentindo em relação às mudanças climáticas que a gente tem, né? Então, assim, cabelos para cima mesmo e a voz rouca em função do clima muito seco que a gente está, e eu falo aqui de Belo Horizonte, né? Então, Lucas, eu não sei se já começa provocando, se fala mais alguma consideração, porque penso que Laís fez uma boa contextualização de tudo que a gente tem, né? Aí você comanda aí como é que a gente faz, se já tem pergunta no chat, ou se a gente pode começar dessa provocação que já fiz para Laís, né? No campo do direito. Como que a gente, enquanto cidadão, não sabe do que deveríamos saber, né? Que são das leis, da aplicação das leis hoje na nossa rotina. Nós vamos começar já por aí. Eu queria só cumprimentar aí o pessoal que chegou por aqui, né? Quem não tinha cumprimentado ainda. O Jefferson, de Pernambuco, professor Arias Freitas, de BH, a Jaqueline, de Uberaba, a Manu, que é do Centro de Estudos da Cultura Popular de São José dos Campos, São Paulo, a Rosene, que é de Feira de Santana, aqui da Bahia, Mônica Macedo, do Instituto Moinho Cultural Sul-Americano de Corumbá, Mato Grosso do Sul, eu de Parnaíba, no Piauí. Então, a gente tem aqui gente, a Sonita de São Paulo, gente do Brasil inteiro por aqui, a Jaqueline de BH, como sempre. Nossa, que legal, trazendo gente de todo o Brasil e podendo dar a oportunidade da gente trazer tanta gente bacana para discutir aqui temas tão relevantes. A Desirê, de Brasília, também. Bom, vamos começar, então, com a sua provocação. Mas também é isso. Tem uma pergunta, acho que é a pergunta do William, a gente começa por aqui, né, que é a questão do lucro real e do lucro operacional. Né? Eu acho que tem uma receita bruta, né, para o lucro operacional. Isso, exatamente. Eu até mandei uma arte para o Lucas hoje para a gente poder explicar sobre isso melhor. As pessoas
Você quer começar, então, pela arte? Vamos Eu lá. vou- Então, eu já vou jogar essa arte aqui e a gente vai... Pode falar isso um pouquinho, só um segundo, então, Acho que eu para posso, poder jogar. Opa, posso falar? pode falar. Até trazendo um pouco do histórico e da provocação da Dani sobre o direito, né? Enfim, ninguém pode ser obrigada a se escusar, né, de conhecer a lei. Então, a gente tem essa ideia de que, enfim, as leis devem ser conhecidas por todo mundo. E eu gosto muito de trabalhar nessa tradução jurídica, porque às vezes elas também não são tão simples e tão compreensíveis, né? E dentro do direito, a gente tem uma regra, às vezes também principiológica, específica, para determinados tipos de áreas do direito, né? E aqui a gente está falando do direito tributário, e o direito tributário se interpreta restritivamente. A lei específica que foi alterada é a 9249. Então, é ela que vale. É a lei que vai falar sobre o lucro operacional. Então, só para tirar essa celeuma, a gente tinha, enfim, a gente tem duas redações, né? A gente tem uma redação que está na alteração da Lei 13.019, mas a gente tem uma redação mais específica que trata da utilização dessa autorização da doação como uma despesa do lucro operacional na 9249, e é essa redação que vale, independentemente de certificação, lembrando que a gente está falando de ter uma das finalidades previstas no artigo 3º da 9790 e também o cumprimento do artigo 16º, que é o não envolvimento em campanhas político-partidárias. Esses são os dois requisitos que estão colocados na legislação, independentemente de certificação. Então, não precisa ser OCIP, não existe mais utilidade pública federal, mas precisa cumprir esses dois requisitos que estão previstos na Lei 9249. Então, Laís, é bom dizer também que mesmo os títulos de utilidade pública estadual e municipal, que ainda continuam existindo, eles também não podem ser exigidos, né? Porque a lei ela diz que independente de certificação ou qualificação. Na verdade, como os títulos eles estão dentro da esfera de autonomia federativa, eles estão em cada estado, em cada município, a ideia é que, com o passar do tempo, os estados e municípios também revejam essa titulação de utilidade pública, porque em alguns estados e municípios elas são otorgadas pelas assembleias legislativas, pelas câmaras de vereadores, então elas acabam criando uma relação muito clientelista para o terceiro setor, e, na verdade, não existe mais necessidade de manutenção. E muitas vezes elas trazem na legislação local, antiga, a não remuneração de dirigentes, que também é um tema que já foi alterado no âmbito federal e que não deveria mais persistir no âmbito dos estados e municípios, mas isso é uma mobilização local que precisa ser feita em cada estado, em cada município. O que eu sempre recomendo é que, ao fazer essa mobilização, se busque conhecer quais são os benefícios que foram, ao longo dos anos, atrelados a cada uma dessas leis, porque muitas vezes, no desconhecimento do sistema, muitas assembleias legislativas, muitas câmaras de vereadores passaram a prever como requisito para acesso a benefícios públicos o que não deveria ser, né? Então, ao pedir a revogação no seu estado, no seu município, é importante olhar para isso. Você vê que, por exemplo, no estado de Santa Catarina, por exemplo, o título de utilidade pública estadual é requisito para a isenção de TCMD, então, que é um imposto sobre doações. Então, assim, a gente precisa ter um estudo aí realmente do país inteiro, e cada lugar que vocês se interessarem em se mobilizar para rever isso, precisa ter esse olhar. Aqui em São Paulo, a gente está finalizando uma nota técnica sobre a legislação do Estado, a legislação do município, exatamente pensando sobre isso. Enfim, assim que estiver pronta e no ar também, a gente deve divulgar aí para inspirar essas discussões em outros estados e municípios. Muito bom. Bia Gurgel, sei que você já está aí, janeiro, passando para falar, trazer sua experiência também. Jogue duro, é contigo.
Bom, na verdade, eu queria ativar o modo jornalista, porque, para quem não sabe, eu me apresento, sou captadora, mas sou jornalista por formação. E eu falei, Lucas, várias vezes vou querer ativar o modo, porque tem muita gente entrando, e claro, a gente sabe, pessoal, que a pergunta-chave são essas que vocês estão colocando aí no chat sobre cálculo, sobre tudo. Mas eu só queria fazer uma recapitulação para todo mundo que está entrando, tá? Então, ó, a legislação do Miroski permite o quê? Permite que 2% do lucro operacional possa ser destinado diretamente para a OSC, tá certo? Para a instituição, exclusivamente por empresas do lucro real, tributadas no lucro real, sem a necessidade de quê? De ter a certificação de OCIP ou de ter o título de utilidade pública, tá bom? Só fazendo esse resumo para quem está chegando. Então, para quem desconhecia, então há essa possibilidade de 2% de destinação do lucro operacional por parte das empresas do lucro real, tá certo? E como eu sei que várias pessoas entraram aqui, tem muitos comentários, tá? Sobre perguntas de cálculo. A Laís acabou de responder essa questão. Sim, isso também já é ponto batido, é lucro operacional, tá certo? E é uma lei que quando a gente, até lá na BCR, no GT Empresas, não, a gente está tão viciado em imposto de renda, né? Nas 6 leis de incentivo do imposto de renda, né? Lei de incentivo à cultura, lei de incentivo ao esporte, Prunas e Pronom, Fundo do Direito da Infância e do Idoso, que a gente, poxa, é lei de imposto de renda, é lei em cima do lucro, essa daqui, do papo de hoje, da lei do Miroski, é em cima do lucro operacional, tá bom, gente? É bacana também anotar isso para quem for aqui mais leigo, quem não for acostumado com as informações de ordem contábil e tributária, quiser anotar aí no caderno para trazer a discussão para dentro da instituição, tá bom? Então, só quis fazer esse apanhado porque está só começando, aqui está esquentando. Tem muita pergunta, né, Lucas, aqui no bate-papo? É isso, querida. Mas eu queria passar, então, circular só para a Dani aqui, rapidinho, porque ela vai mostrar o material que ela já citou, e daí a gente volta ali no chat, porque tem várias coisas bacanas que a gente precisa também contemplar. Só, então, um segundo, que a tela já está... A gente está acompanhando as dúvidas, né, Laís e Bia? Apesar de a gente estar aí falando, repetindo, eu resolvi desenhar, né? Para tanto os contadores quanto leigos entenderem um pouquinho do que a gente está falando quando a gente está falando de resultado operacional, de lucro operacional, e mesmo assim, quando a gente está falando de uma renda que está sendo gerada pelo segundo setor. Então, é importante saber que o tributo ele só vai incidir se o segundo setor tiver renda. Então, o doador, ele tem que ter renda. Ele não vai fazer uma doação se ele não tiver renda, né? E falando de recursos escassos, de geração de maximização de riqueza e de renda no nosso país, que é um desafio para qualquer empreendedor, a gente já começa a construir o cenário do nosso doador e é importante que a gente faça empatia também com o nosso doador quando a gente vai fazer captação de recursos para entender o contexto dele, né? Então, eu uso muito nas minhas aulas de contabilidade, para quem não é contador, uma figura de uma pirâmide invertida, para poder exemplificar como que a gente obtém a renda, que é o lucro líquido final, nas organizações lucrativas, né, nas empresas que estão aí no segundo setor. Então, a base da nossa pirâmide, a gente inverte, porque é onde nasce a primeira fonte de renda, que é o faturamento das empresas do segundo setor. Então, desse faturamento, a gente tem que ter uma capacidade, enquanto empresa, de absorver custos indiretos e gastos em gerais, até que a gente chegue aqui no tal do lucro operacional. Então, o lucro operacional é um resultado intermediário que a gente tem, que ainda não é o lucro líquido, porque depois dele a gente ainda tem a gestão financeira da empresa, que é necessária ser feita, né, dado um país inflacionário que a gente é, e de condições de crédito muito altas, né? Então a gente tem que fazer um gerenciamento financeiro e isso é considerado de forma separada na DRE, para depois a gente apurar um resultado que vai ser levado à tributação, né? Então, muita gente está perguntando no chat aí, Dani, como é que é? Quando eu faço a despesa com doação, aonde ela entra? Então, eu, enquanto segundo setor, quando eu faço a despesa com doação, ela vai entrar nesse grupinho aí antes do lucro operacional. Vocês estão vendo que eu destaquei o lucro operacional em negrito aí? E está no terceiro grupo que a gente consegue segregar dentro da demonstração de resultado para entender aonde aparece. Então, em geral, quando a organização faz a doação, aparece como despesa de doação dentro desse grupo aí que eu estou chamando de SG&A,
são as despesas operacionais, porque não fazem parte da operação. Fazer uma doação não faz parte da operação da organização, então ela entra nesse grupo aí, contabilmente falando. E aí, a partir do lucro operacional, é a base para a gente fazer o cálculo do 2%. Mas esse ainda não é a base da nossa dedução, porque para a gente fazer a parte da apuração do lucro real, que é uma metodologia tributária específica para algumas empresas, a gente vai apurar o lucro real. Então, a gente sai dessa demonstração de resultado de exercício, gente, eu falo, a gente vai para uma outra ferramenta para poder entender, dentre as despesas que aconteceram aí na nossa operação e fora da, e como não operacional, a gente vai entender o que é dedutível para fins de apurar esse novo lucro, o lucro fiscal que a gente fala, e o que é não dedutível. Então, a partir dessa nova base de cálculo que a gente apura, a gente vai retornar, a gente vai conseguir apurar qual que é o lucro real, e a despesa operacional ela é garantida de ser dedutível. Então, quando a Laís falou assim, ela diminui minha base de cálculo, ela diminui minha base de cálculo pensando numa base anterior que não foi feita a despesa, percebe? Então, depois que eu faço a despesa, ela vai entrar no meu lucro real diminuindo a base de cálculo, e aí, de fato, a gente vai pagar um imposto menor se a gente não tivesse feito a doação, certo? Então, essa é uma lógica que eu penso que fica mais clara quando a gente traz o desenho, tanto para quem é contador, porque como Bia também colocou, tem muito contador também não sabe disso, que pode fazer isso, né? Tem muito empresário que não sabe de contabilidade, mas ele sabe do que é apurar um resultado, mas ele também não sabe que ele poderia fazer isso, que ele poderia ter esse benefício fiscal tendo um desembolso. Esse é o mais interessante que a gente fala aqui da despesa dedutível. A despesa dedutível, o empresário de fato tira o dinheiro do bolso? Tira o dinheiro do bolso. E lá na frente, ele vai ter o benefício fiscal pagando menos tributo quando aquela competência for apurada. E para quem trabalha no terceiro setor, captação de recursos, e também não é uma formação contábil, eu penso que esse desenho também é muito salutar. A gente começa a entender melhor aonde a gente está, né? Para a gente poder realmente fazer esse trabalho de empatia com o nosso doador, entender onde ele está, entender as possibilidades dele, né? E uma coisa que eu gosto muito de falar, 2% é o máximo que ele pode fazer. Se ele nunca fez, ele pode fazer 0,5%, ele pode fazer 1%. 2% é o limite máximo que ele pode fazer a cada apuração do tributo. E esse benefício é interessante entender, e por que lá traz a lei, ela reforça a não questão do título de utilidade pública federal. A gente está tratando de um tributo federal, né? O imposto de renda é um tributo federal. E o benefício fiscal vai estar em cima desse tributo federal, que é o imposto de renda. Os outros tributos que a gente paga, o empresário conhece, ele não é passível de dedução para apuração dos outros tributos. É especificamente para o imposto de renda, né? Então, é muito interessante esse desenho, viu, Bia? Eu tenho usado muito no segundo setor e tem trazido muito resultado positivo da pessoa entender, primeiro, essa figura da pirâmide, né? Porque todo mundo acha que o faturamento é a geração de riqueza de uma empresa do segundo setor, e não é, né? A geração de renda que contribui lá para o nosso PIB é, de fato, o lucro que a gente apura e que ele vem de toda essa operação que a empresa está fazendo, né? Então, começando por aí, a discussão é já um pouquinho respondendo também o que Bia fala para a gente de por que não acontece. Começa por aí, a complexidade que a nossa legislação tributária nos traz, né? É uma complexidade para a gente fazer toda essa apuração. Eu falo que as obrigações acessórias hoje, muitas vezes, estão saindo mais caras do que a própria recolhimento da obrigação principal, né? E todo esse ferramental que a gente tem que ter para nos apoiar para fazer essa apuração correta, porque a gente tem uma fiscalização feita pela Receita Federal que é pior que o de dentista, não passa nem centavos em relação a inconsistências, a registros mal executados ou contabilidade mal feita. Então, é um pouco por aí que eu também já começo aqui a deixar essa percepção, né, da complexidade dos desafios que a gente enfrenta para promover que essa doação aconteça em larga escala, né? Bacana, bacana demais, Dani. Queria só chamar o pessoal que chegou aqui, todo mundo empolgadíssimo para dizer de onde está falando também, mandando alô aqui. O Fábio Júnior, lá de Monte Azul, Minas Gerais. A Sueli, querida, sempre está aqui com a gente, de Manaus. Tatiane Messis, de Brasília. Tem mais perguntas por aqui. Fernanda Gil, obrigado também por você estar por aqui. O Rodrigo Lima, de São Vicente, São Paulo.
Vamos lá, tem o Renatinho dando um alô aqui também. Então é isso, gente. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. O Zé Hamilton, lá do Centro de Desenvolvimento e Cidadania do CDC de Recife, Pernambuco. Luiz Cláudio, do Projeto Vanguarda Jovem de Contagem, Minas Gerais. A Fabrícia de Fortaleza. O Renatinho de Vitória do Espírito Santo. Queria aproveitar todo mundo aqui, o Brasil todo por aqui, convidar vocês para as lives, nossa, que legal, tá bom? Dia 7 de novembro, na terça-feira próxima, primeira live de novembro, eu vou estar com a Juliana César, e a gente vai falar sobre a Agenda 2030 e os ODS, né? Vai ser bem bacana. Recentemente teve um relatório Luz, né, da sociedade civil, sobre o cumprimento da Agenda 2030, enfim. Então a gente vai falar sobre tudo isso no dia 7, terça-feira, 18 horas, lá no Instagram do Oscar Legal. A gente está completando 100 lives, né, em dezembro. Vamos ter uma live festiva aí, com muitos brindes, muitos prêmios, vai ter sorteio de livro, vai ter um bocado de coisa, hein? Se preparem, que tem chegado aí, o pessoal tem mandado os livros, e a gente vai sortear vários brindes aí nessa live festiva, 100 lives a gente está comemorando. E no dia 21 de novembro, eu vou estar com o Michel Freller, um dos maiores captadores de recursos do país, e a gente vai falar sobre captação com incentivos fiscais. Então, também, a gente vai continuar um pouco esse papo, né, com o Michel, falando sobre captação com incentivos fiscais. Então, animado também, em novembro, 2 lives, dia 7 e dia 21 de novembro, e a gente está por aqui. Dia 21 de novembro também tem a posse do Confoco Nacional, né, do Conselho Nacional de Fomento e Colaboração, muito bacana, tomarei posse nesse dia como representante do Oscar Legal Instituto, muita felicidade de poder contribuir, né, com esse momento histórico do país, em toda a discussão da política de fomento e colaboração, e de poder fazer parte disso lá também em Brasília. Então, seguimos aqui, né, com a nossa conversa. Queria passar para a Bia Gugel. Bia, o que é que você tem aí? Traz para a gente de provocação, para a gente conversar. Bom, aproveitando ainda, sei que está com muita pergunta tributária ali no chat, mas eu já trago isso, também tem a ver com algumas perguntas e essa reflexão, até essa curiosidade, Laís, assim, é uma luta que a gente também tem nas outras leis de incentivo, o esporte acabou de sair de 1% para 2%. Eu sei que é uma pergunta que tem aqui, por que de 34 a 38? Eu não sei se em algum momento isso foi discutido ou remete lá atrás, né, a primeira lei. Então, tem essa questão, gente, do teto, do que a empresa, e só do lucro real, tá, gente? Muita gente me pergunta também, viu, Lucas? E vai com certeza perguntar ao Michel, por que só as empresas do lucro presumido? Viu, Dani? Você que trabalha, você que é contadora. É uma pergunta constante. Por que só a empresa do lucro real, não do presumido? Quer dizer, digo, gente, presumido é presunção. Não tô, o governo tem que saber o valor em cima do que é real, né? As palavras, às vezes, elas são autoexplicativas, né? E você, por mais que vocês não sejam da área tributária ou contábil, tem coisas que dá para perceber, tá certo? Então, assim, vou depois pedir para a Dani só reforçar essa questão. Mas, gente, a provocação aqui também é do ponto de vista da estratégia da captação, né? Esse teto, quando eu dou minhas oficinas, sabe, Luca? Tem gente aqui de Fortaleza assistindo, até comentando, gente que assiste. Pia, por que essa lei não é tão conhecida? Eu nunca ouvi falar dessa lei. Olha que eu escrevo o projeto para lei de incentivo. A gente tem que voltar lá para a cultura de doação, né? Eu digo também para a cultura de destinação. Como é uma lei que a empresa não abate 100%, essa lei ela impacta as empresas que já fazem destinação a instituições, a fundações, independente se é incentivado ou não, que ela já tem uma relação. E por mais que eu dou muita aula e muita oficina, as pessoas perguntam, poxa, tem recurso direto? Tem, gente, claro que tem ainda recursos diretos. As pesquisas aí da ABCR, também do GIF, estão aí para provar, existe muito recurso direto, tá certo? E quando você tem uma instituição fortalecida, que já tem uma estratégia de captação, você pode oferecer essa possibilidade dos 2% também nessa sua estratégia de captação, no seu relacionamento com essa empresa do lucro real. Já que você tem uma empresa que você, instituição, atraiu, né, conquistou, tem uma parceria, tem uma caminhada, os 2%, muitas vezes, entra aí como a cereja do bolo, né?
já que aquela empresa, de qualquer forma, tem uma relação com a tua instituição e ela vai fazer a destinação. Então, é interessante vocês conhecerem por isso, porque vocês podem chancelar, ratificar, fortalecer mais a relação que vocês tenham com algumas empresas, através também dessa possibilidade. É como eu falei, não é obrigatório mais ter a certificação de OCIP para isso, tá bom? Então, eu queria ouvir um pouquinho da Laís e da Dani, sobre, que isso também foi colocado aqui no chat, sobre essa questão do teto. Se em algum momento na história da legislação isso foi ventilado, discutido, tá certo? Também estou curiosa em saber. Obrigada, Bia. Queria agregar alguns elementos aqui para a nossa conversa, né? Um deles também de ordem política, institucional, né? Por que esse incentivo também não é muito conhecido? Vamos lembrar que ele fez parte de uma alteração do marco regulatório ocorrida no final de 2015. Né? E em 2016, toda a equipe que trabalhava nessa agenda na Presidência da República já teve uma descontinuidade, a gente teve, né, enfim, tudo que aconteceu no país em 2016, e de lá para cá não houve nenhum esforço do governo federal em tornar nada conhecido. Pelo contrário, a gente teve um processo difícil de implementação do marco regulatório das organizações de sociedade civil. Então, hoje também existe essa retomada da agenda, foi criada dentro da Secretaria-Geral da Presidência da República uma Secretaria Nacional de Articulação de Políticas Públicas e Diálogos Sociais. Dentro dessa secretaria existe uma Diretoria Nacional de Parcerias com a sociedade civil, com competências de trabalhar a implementação da Lei 13.019, mas também de trabalhar esse diálogo com o investimento social privado e a filantropia. Então, o Conselho Nacional de Fomento e Colaboração, que o Lucas menciona, está previsto na legislação desde da edição do marco regulatório, mas ele não foi instaurado, mesmo tendo previsto no decreto 8726 de 2016. Então, agora, em 2023, ele vai ser instalado em âmbito nacional, a partir do governo federal, o que deve estimular que outros conselhos em estados e municípios, de forma análoga, também criem esse espaço de conversa, de articulação e de diálogo sobre o que interessa nessa relação entre Estado e sociedade civil do ponto de vista regulatório e de articulação. Então, acho que a gente tem aí, enfim, um novo momento também para diálogo sobre esse assunto, a despeito de todas as outras coisas que a gente já falou em relação ao próprio incentivo. Existe um movimento, desde daquela época, de ampliar para pessoas físicas, né? Então, também há, inclusive, projetos de lei em andamento, destaco aqui o projeto de lei 1735, de 2021, que é do deputado Otávio Leite, do Rio de Janeiro, mas, enfim, é possível também olhar para outras iniciativas e pensar, né, nessa questão, claro, sempre olhando também para a lei de responsabilidade fiscal, pensando que toda renúncia precisa ter uma fonte de receita, mas há um diálogo em ebulição, digamos assim, nesse momento, quando se busca cada vez mais aumentar a cultura de doação no país. Então, acho que respondendo aí um pouco do debate sobre essa possibilidade de ampliação desse incentivo. A ideia não é necessariamente que se altere para ser do imposto devido, né, a proposta que está colocada, mas acho que a gente tem aí as possibilidades de discussão. O que é bastante interessante a gente pensar é que, na verdade, assim, quando a gente pensa nos 3 tipos de tributação, né, no lucro real, presumido e no simples, a gente está trabalhando com a ideia de que o lucro real, e a provocação que a Bia fez aí entre o significado das palavras, o lucro real é aquele que a gente realmente apura quando é o lucro, a partir dessa definição aí que a Daniela mostrou para vocês, entre receitas e despesas, né? Então, essa não é uma receita típica, essa não é uma despesa típica, então a lei autoriza que essa despesa seja dedutível do imposto sobre a renda. No lucro presumido, presume-se que tudo aquilo que entra sem apurar as despesas já seria considerado lucro, tem uma alíquota menor, e ao final a gente tem o imposto a pagar.
E no Simples, né, a gente tem a alíquota simplificada e etc. Seria proibido a gente pensar numa lógica de incentivo fiscal a partir do imposto devido para o lucro presumido e para o Simples? Não, não seria proibido. Mas não foi a lógica feita até hoje e há muita resistência nesse debate. Mas acho que a gente precisa também se debruçar sobre esses temas para pensar cada vez mais nas alternativas. Eu queria só fechar essa intervenção pensando um pouco que tudo tem que ser feito com muita responsabilidade, seja no ambiente da regulação, seja no ambiente da execução, né? Então, para que a gente tenha, inclusive, dados positivos de utilização desse incentivo fiscal, né? Então, há necessidade de, ainda que não tenha a certificação de apresentação do recibo, que a doação seja feita na conta bancária da organização, que seja utilizado dentro da missão estatutária da organização, e normalmente a gente vai ter aí um contrato de doação entre, né, o doador e o donatário, o financiador, o financiado, que vai prever aí todas as regras privadas de prestação de contas desse recurso. Então, ele tem uma desburocratização em relação à administração pública, mas ele deve ser utilizado com bastante cuidado para que a gente possa, inclusive, saber que existe toda uma comunidade engajada na necessidade de manutenção e ampliação dos incentivos fiscais, mas sempre utilizando com responsabilidade e transparência, que é sempre uma preocupação nossa de não trazer, enfim, casos que sejam fora da curva e que passem a ser os exemplos da utilização, né? A gente quer bons exemplos de utilização e hoje a gente tem vários. Muitas empresas conseguem planejar o seu orçamento de investimento social privado a partir desse lugar, né? Acaba formando um budget, né? Um orçamento real, além de ser uma possibilidade de captação, de provocação da organização para as empresas que hoje tributam pelo lucro real e que também que sejam enfim, não sejam deficitárias, né, como a Daniela colocou aqui anteriormente. Muito bacana. Queria passar para a Dani, mas já emendando aqui com a pergunta da Fernanda Gil já há algum tempo, porque esse tema realmente do lucro real, operacional, etc., isso realmente está causando aqui um frisson no nosso chat. Então, a Fernanda Gil ela pergunta, então, na verdade, a exclusão será na base de cálculo do imposto de renda e tal, e não do valor imposto a pagar, certo? Então, a Dani vai responder isso e já emenda aí com a provocação da Bia, com as questões que ela trouxe. Ela trouxe que o debate está bom, também interessante, muito, muito bacana. Dani, contigo. Então, Fernanda Dia conterrânea, ela é uma tributarista, né? E está aí se dedicando a estudar o terceiro setor. Então, é esse entendimento, sim, Fê, e para todo mundo que está aqui. Por que tem a confusão, gente? Né? Por que tem essa confusão? Se é da base de cálculo, se é do imposto, o imposto que a gente vai pagar? Porque os fundos incentivados, como a Laís colocou no início na contextualização, e talvez todos vocês não estivessem ainda aqui com a gente no YouTube, eles são diferentes formas de incentivar essa doação e essa captação de recursos do terceiro setor vindo desse incentivo do Estado, né? O Estado abrindo mão aí do seu tributo em favor do terceiro setor por essas vias. Então, eu costumo falar que a gente tem duas vias separadas. Uma via é essa da doação direta, que vai ser permitida a quem faz apuração pelo lucro real. E aí a confusão às vezes se estabelece porque a destinação do imposto de renda também tem como requisito empresas do lucro real para fazer a destinação do imposto de renda. Mas como diz aqui em Minas, viu, Bia, Laísa e Lucas, aqui em Minas a gente fala assim, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então, é por aí. A doação direta é um tipo de incentivo fiscal e os fundos incentivados que a gente tem para criança e para adolescente, para os idosos, para a cultura, para o esporte, são outros tipos de incentivos. E aí resta resgatar a fala de Laís, que a legislação da Demirovski, ela reformula essa possibilidade, que é a 9249, que é a regulação do imposto de renda, ratificando essa questão para as organizações da sociedade civil e desmistificando a existência de requisitos burocráticos, como ela colocou do título. Então, a gente está repetindo aqui, às vezes a gente fala assim, nossa, mas quem está no início está falando o óbvio. A gente tem que falar o óbvio porque é o que Bia traz. Como a gente tem falado o óbvio há tantos anos e ainda não é entendido, né? Ainda não é compreendido por todos. Então, são duas formas diferentes.
tá bem? Inclusive os fundos incentivados, que são constituídos aí por meio de aprovação dos projetos nos ministérios, em contas vinculadas específicas para esses fundos, inclusive fundo da criança e do idoso tem fundo, eles têm conta específica vinculada do fundo, tem tratativas diferentes e são da destinação do imposto, tá? Então, a gente tem mais comum isso. E aí, não é nosso tema hoje falar dos fundos incentivados via destinação do imposto de renda, mas entra também na mesma questão que Bia coloca para a gente, né? A gente também tem um universo de possibilidades dessa captação que também não é feita, né? Então, voltando para o 2%, é direto da base de cálculo, tá? É para quem tem o lucro real. E aí, trazendo uma outra provocação aqui que Bia e Laís me trazem, qual é esse universo para a gente trabalhar, né? A gente não pode... O governo também... ele é uma estrutura que demanda recurso, né? O tributo ele é bem-vindo ao governo para fazer face a todos os gastos que a gente tem no governo. O governo não vive sem o tributo, então ele também não pode ficar abrindo mão sem um controle, sem esse planejamento, assim como as empresas do segundo setor também fazem esse orçamento. E aí a gente tem que ficar atento, porque eu estava fazendo uma pesquisa, né? E aí, Laís, eu sou super com você, né? A transparência e informação assim, está realmente muito caótica nos últimos tempos, tomara que a gente retome, mas eu estava pesquisando para trazer para a Bia quantas empresas que a gente tem no CNPJ, quantas empresas são contribuintes do lucro real e quantas empresas são do Simples. E as informações, Bia, são um pouco desencontradas, mas eu fiz aqui uma estatística, aqui, uma matemática para a gente entender. A gente tem mais ou menos 56% das empresas que têm que pagar tributo, independente se é simples, se é presumido ou se é lucro real, que estão enquadradas no Simples. Então, em teoria, sobrariam 44% dos outros CNPJs ativos, mas que além de pagar tributo, elas também podem estar as 820 mil organizações que a gente tem que não pagam tributo. Então, fica difícil da gente chegar na estatística correta e até para ajudar os captadores de recurso, onde que a gente vai procurar esse doador do 2%, né? É esse contribuinte do lucro real. Aonde ele está? E aí eu gosto de dar uma dica, né? A gente vai olhar a DRE de novo. Por isso que a pirâmide, tem gente perguntando no chat aí, Lucas, você vai disponibilizar a pirâmide? Disponibiliza a pirâmide. Como que a gente vai descobrir esse potencial doador para a gente poder fazer nossas ações de captação? A gente vai buscar, é uma dica, tá, gente? Isso aqui não é regra. Eu falo que a gente tem que buscar aquelas empresas que elas vão ter um faturamento anual acima do limite do Simples, sabe? Então, eu coloco muito essa dicasinha assim. Então, o Simples, quem está enquadrado no Simples são as pessoas jurídicas que faturam até 4,8 milhões de reais anuais. Então, esses 4,8 milhões de reais anuais para cima, naquela base da pirâmide, são as empresas que fatalmente vão ser tributadas pelo lucro real. Dani, mas só essas? Não. É uma escolha do contribuinte, o enquadramento dele tributário. E ele vai escolher o que traz mais benefício para ele, né? Porque no Simples, a gente tem faixas de tributação que, às vezes, lá no lucro real, com um contador muito bom, ele consegue ter uma redução tributária também importante, né? Então, não é fechar o olho para esse universo, não. Mas é, de fato, olhar para o universo acima de um faturamento de 4 milhões e 800 anuais das empresas aí do segundo setor. Então, é uma dica, viu, Bia? Porque aí, pelo quantitativo, não tem muito jeito. Eu não consegui trazer essa dica para você pelo quantitativo de número de empresas que a gente tem no nosso país. E complementando, Lucas, posso? A gente olha, Dani, na estratégia de captação, as SAs, né? As empresas que estão na Bolsa também. E uma dica aí para quem trabalha com lei de incentivo já é puxar, já que a gente tem um portal da transparência dentro da lei de incentivo à cultura, né? Puxar toda aquela lista de empresas que já fazem a lei de incentivo à cultura, que está disponível no sistema da cultura. Então, a partir dali, já dá para ter um bom caminho. Mas eu anotei uma pergunta. Eu sei que tem muitas perguntas ainda sobre tributação aqui, mas uma curiosidade, Laís e Dani. Deve ter gente aqui pensando, poxa, eu tenho uma empresa que pode destinar para a minha instituição dessa forma. Como é que eu faço? A empresa faz o TED para a conta corrente da instituição,
O recibo está disponível, eu sei que está disponível lá no site da Receita, mas a pergunta é, quem é que tem que subir o recibo no sistema, né? A empresa, com certeza, mas e a OSC? Ela também tem que ter esse recibo, o contador da OSC também tem que ter esse recibo e subir? Fica aí a pergunta. Eu vou... só complementando aqui a resposta anterior da Dani, existe uma lei, gente, que trata... que regula, né, a legislação tributária federal, que é a 9718 de 98, ela vai sendo atualizada ao longo do tempo, né? E ela traz uma informação importante aí para a captação de recursos, porque ela diz quem está obrigada à apuração do lucro real. Então, a despeito desse conjunto de empresas que podem optar pelo lucro real, há um conjunto de empresas que não têm opção, que elas têm obrigação legal de tributar pelo lucro real. Quais são elas? Todas aquelas que tiverem receita total no ano calendário anterior superior ao limite de 78 milhões de reais, ou proporcional ao número de meses do período, quando inferior a 12 meses, e também as cujas atividades sejam de bancos comerciais, bancos de investimento, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedade de crédito, financiamento e investimentos. Então, eu coloquei aí a descrição no chat, porque, no fundo, todas as financeiras, né, todos os bancos estão aqui nesse conjunto de obrigação legal, além aí a lei vai trazendo de outras questões, né, que tiverem lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundo do exterior, que quando autorizados pela lei tributária usufruam de benefício fiscal, então, só para dizer aí que a gente tem um conjunto de empresas que têm uma obrigação legal de tributar pelo lucro real. Quem vai fazer a dedução fiscal vai ser a própria empresa, né? Então, é ela que vai ter que apresentar o recibo para a sua dedução fiscal dentro do bojo da sua contabilidade, certo? Mas quem tem que emitir o recibo é a organização que recebe, que é a organização donatária. É isso. E aqui, eu já tinha uma pergunta engatilhada aqui para a nossa próxima rodada, justamente essa relação, Laís, acho que a deixa foi perfeita, justamente com a Receita Federal e como operacionalizar isso, né, na prática. Ou seja, vi que a Bia começasse aí, a gente depois dar essa palavra, justamente onde é que está esse recibo, como é que faz esse recibo, e esse detalhe, na verdade, a entidade ela recebe o dinheiro, emite o recibo, mas é a empresa quem se relaciona com a Receita Federal. Então, como é esse relacionamento? Acho que a Dani também pode ajudar um pouquinho, né, pela experiência que ela tem com as empresas e tal. Como é que está sendo esse relacionamento com a Receita Federal, com a contabilidade, como é que você organiza isso? E a Laís também vai falar um pouquinho, já sobre o contrato, né? Esse contrato de doação, enfim, acho que é importante também trazer esse elemento que ela falou aí e que ficou, então, solto. Eu queria ouvir isso um pouquinho. E a Laís, ela já vem estudando isso há muito tempo. Numa das lives que eu fiz, Laís, eu falei, destaquei um texto que você escreveu há um tempo atrás sobre o direito do doador, né? Que até hoje é algo que inquieta. E você já escrevia sobre isso ali em 2004, 2005, se eu não me engano. Então, vamos girar um pouquinho aí esse tema também, para ouvir vocês um pouquinho, né, Laís, resgatar um pouquinho esse direito do doador, de como essa relação com a Receita também, começando aí com a Bia. Bia, querida, contigo. Bom, gente, só reforçando que a gente até pode colocar depois o link aqui, Lucas, que o recibo, existe sim um modelo de recibo que também precisa ser atualizado, né, Laís? Tá fácil lá no site da Receita, no Google, você coloca modelo de recibo, Miros, que ele aparece lá no Google, tá? A gente vai puxar aqui o link para vocês. E, assim, até esse desconhecimento, assim, poxa, eu recebi, sou eu que emito, é no meu papel timbrado, é no modelo do recibo da Receita, como é que é? Então, tem esse arquivo que vocês baixam e preenchem e encaminham sim para a empresa, porque como a gente registrou aqui, é a empresa que é o principal ente aí para encaminhar esse recibo, tá certo? E aí eu passo para a Dani, que eu acho que ela quer falar também sobre isso. Tem muita pergunta aqui de contabilidade. Tá cheio, pois eu não estou conseguindo acompanhar. Eu tenho que pedir Lucas para ler para mim. Mas sobre o recibo, gente, que eu quero complementar na fala de Laís e de Bia, é que o modelo da Receita realmente é desatualizado. Inclusive, muita gente me pergunta, Dani, tem que pôr aqui o número do SEBAS. Nem existe mais número de SEBAS, né? Quem tem SEBAS, que é o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social,
que é promulgado aí pelos Ministérios da Saúde, Educação e Assistência Social. Não existe mais assistência social, mas enfim, onde está a Secretaria de Assistência Social hoje, esse recibo está desatualizado, mas o modelo em geral é válido, tá? Então, você pode colocar com a sua logo, você pode colocar no seu papel timbrado, ele tem que conter aquelas informações que estão lá no modelo da instrução normativa, e você é o responsável por firmar o recibo, porque firmar o recibo, independente de ser de doação ou não, né, se você faz o recebimento de algum valor numa relação comercial, econômica, com qualquer outro tipo de organização lucrativa ou não, a gente, enquanto recebedor do recurso, a gente tem que firmar o recibo, tá? Então, é obrigação, independente de ser doação ou não. E esse recibo tem essa validade e a gente tem que apresentar para o nosso doador, e esse doador vai, enquanto documento hábil, que a gente chama na contabilidade, repassar para a sua contabilidade, e a partir deste recibo e do comprovante do pagamento na conta da OSCE, como diz Laís, a gente formou um conjunto de documentos que vai ser suficiente, sem muita burocracia, porque aí o recibo e o comprovante de depósito, ou de TED, ou de PIX, ou que seja, pode fazer PIX? Pode, tá? Pode fazer doação como PIX. Pode fazer. Juntou esses dois documentos, a gente tem essa documentação hábil que deixa a empresa do segundo setor confortável na comprovação da doação que ela foi feita, que vai ser aceita pela Receita Federal, e não vai ter malha fina, e não vai ter discussão, porque está tudo dentro e previsto na legislação. Então, isso é do recibo, tá? Agora, uma questão que a gente tem visto, né, Laís e Bia, que as empresas do segundo setor têm solicitado ao terceiro setor ou a certidão de isenção do ITCMD, que a Laís colocou, eu também não sei se a turma que está aí no chat pegou, se todo mundo pegou, mas tem essa questão do ITCMD, e aí o ITCMD a gente vai enfrentar as outras burocracias que são da unidade federativa do Estado, né, Laís? Porque o ITCMD, ele é gerido pelos estados, e, em geral, cada estado põe uma regra, né, para essa questão da isenção. Mas, de fato, também, o que eu deixo de dica para a questão do ITCMD é que ele segue a regra geral da legislação do imposto de renda, da 9249. Então, se você está ali qualificado para receber essa doação enquanto OSC, você também vai estar qualificado a ter isenção do ITCMD. E é um processo que a gente faz junto às secretarias, eu indico que faça. Tem muita organização que tem ficado com medo, e às vezes deixaram de receber os recursos, viu, Bia? Você que é captadora aí também. As empresas do segundo setor também perguntam, mas você vai emitir para mim a certidão? Às vezes, o burocrático processo de solicitação, mas ele é exequível, tá? Está previsto na legislação, e a gente não tem visto tributação por parte das organizações do terceiro setor, gente, porque especificamente o ITCMD, a obrigação do recolhimento não é do doador e do donatário, então é da gente que recebe. E as organizações do terceiro setor, por vivermos muito nesse universo de não tributação, a gente às vezes se esquece disso e perde oportunidades aí de receber recursos nesse sentido, ou do cumprimento da obrigação acessória, que eu falei que hoje é mais importante para a gente no terceiro setor do que o próprio cumprimento da obrigação principal, que muitos de vocês no terceiro setor são isentos ou imunes, tá? Foi para Laís. Obrigada. Bom, tanta coisa, né? Lucas, se você puder depois colocar o artigo que você mencionou, que a gente fez, que eu fiz em 2005. São 23 anos de advocacia, né, gente, nessa área. E que é sobre o direito dos doadores, né? Mas fazendo um refresh nessa página, pensando o que a gente trouxe ali como elementos, e os elementos que a gente trouxe ali e o que a gente aplica hoje, né? Tudo que a gente trouxe ali ainda é válido, mas acho que hoje a gente vive um momento onde as doações, elas estão muito centradas também do ponto de vista do impacto social, da estratégia ESG da empresa, né, do desejo de realizar o investimento social privado, mas, sem dúvida, com um forte olhar da equipe de compliance da empresa, o que gera um olhar de habilitação jurídica e de questões reputacionais, né? Então, a gente no escritório que atua para muitos financiadores, a gente olha muito quando faz um legal check, né, um background check daquilo que a organização
para receber, ela tem de documentos, mesmo que não sejam os documentos exigidos pela lei, mas que demonstre regularidade jurídica e fiscal, e que também demonstre uma reputação ilibada, é uma preocupação hoje muito central das empresas. Então, os contratos de doação, eles normalmente passam por esse processo de habilitação jurídica prévia, que vai checar um pouco a vida da organização. Então, por isso, esses temas todos referentes à transparência, enfim, e conformidade legal, eles acabam impactando muito na utilização desse benefício na prática. E o contrato vai dispor ali sobre as questões que estão colocadas em relação a eventual projeto que tenha sido acordado com a empresa, ainda que ele seja de desenvolvimento institucional. Eu gosto muito de pensar que esse incentivo, por ele ser desburocratizado, ele também permite uma aplicação mais livre, mas que é, de alguma forma, também negociada, ainda que seja em termos de rubricas macro, e ainda que seja em termos de grandes investimentos, e tenha uma possibilidade maior de aplicação dentro da organização. Então, a gente tem aí diversas questões que estão relacionadas a esse olhar para a contratação, que tem a ver muito também com o processo, em resumo, né, de compliance, de regularidade jurídica e fiscal, que a gente olha a cada doação. E sobre TCMD, a gente pode fazer uma live específica sobre isso, porque aí também já tem um monte de questões para conversar, mas eu vou só pincelar aqui uma coisa bastante importante, que vou pedir depois também para o Lucas compartilhar. Existe uma pesquisa muito relevante que o GIF, o Grupo de Institutos, Fundações e Empresas, realizou junto com a Fundação Getúlio Vargas, que mapeou todas as isenções e imunidades que existem em relação a esse imposto de competência estadual no Brasil, e que chega a esse resultado de que nas 27 unidades da federação, a gente tem 9 que oferecem algum tipo de isenção. Então, ainda é uma luta muito grande das organizações em relação a isso, mas a grande novidade positiva é que esse tema entrou na reforma tributária. Então, hoje, no relatório, já veio da Câmara, e no relatório do Eduardo Braga, a gente tem uma imunidade constitucional prevista para as organizações em relação ao ITCMD. Então, a gente está acompanhando muito de perto, com bastante expectativa de que isso seja aprovado dentro da reforma tributária, e que no processo de lei complementar possa ser regulamentado de uma maneira positiva, para justamente a gente poder uniformizar melhor aquilo que é referente às organizações da sociedade civil. E, claro, os estados vão continuar, quem hoje fixa essa alíquota máxima de 8% é uma resolução do Senado, e os estados vão poder, de alguma forma, na sua legislação local, ter uma tributação diferenciada, mas a gente espera que esse processo ajude a induzir, né? A gente colocou uma discussão de consenso nacional na mesa, e que a gente tenha, de fato, a possibilidade de ter alíquotas progressivas para as questões referentes à herança e à transmissão de patrimônio, mas que, quando for o donatário uma organização da sociedade civil de relevância pública e finalidade social, que a gente tenha, de fato, esse usufruto da imunidade constitucional que esperamos conquistar agora, nesse momento da reforma tributária. Então, é um tema para acompanhar bastante de perto, porque pode ser que tenha novidades em relação a isso. E hoje, para esmiuçar um pouco mais, teria que entrar, enfim, em cada estado, e normalmente a regra geral é que, apesar do contribuinte ser o donatário, vale a regra de quem é o doador, do estado de onde, porque é ali que é o fato gerador da doação. Então, a depender de onde vem essa doação, a empresa vai sempre se preocupar, porque ela responde solidariamente se o donatário não recolher esse imposto. Então, isso também é sempre um objeto de preocupação quando a gente se debruça sobre as doações que vêm das empresas para as organizações da sociedade civil. Então, fazer esse cálculo previamente e já contabilizar isso é bastante importante, para não gerar nenhum tipo de problema posterior. Muito bacana, Laís. Queria só chamar a atenção do pessoal aqui dois links que eu já disponibilizei aqui no site. Um deles é o livro Terceiro Setor, Temas Polêmicos, volume 2, do professor Eduardo Sazzi, e que tem o texto que eu citei aqui da Laís, o direito do doador. Primeira vez que eu falei sobre, que eu ouvi
falar sobre isso. Fiquei muito instigado à época, muito antes de conhecer a Laís, tantos anos depois. Alguns anos depois, né, Laís? Não vamos exagerar, porque não somos tão velhos assim. Não, mas você sabe, só uma anedota sobre esse assunto é que quem coordenou essa coleção, né, de Terceiro Setor, Temas Polêmicos, foi o Eduardo Sazzi, que à época me fez o convite. Eu escrevi no livro 1, um artigo no livro 1, que era sobre tratamento fiscal dos programas de geração de renda. Depois escrevi nesse livro 2, que é sobre o direito dos doadores. E muitos anos depois, hoje ele veio a ser meu sócio, né? Então, foi um reencontro aí, mas também porque também já eram profissionais que se acompanhavam e se admiravam aí na trajetória da advocacia no terceiro setor. Então, às vezes eu até esqueço desses livros, mas eles realmente têm eles têm até um lado emocional adicional, né, além do artigo em si, porque ele representa já esse alicerce de um encontro que depois só se somou. Muito legal. Obrigada por lembrar disso, Lucas. Eu lembro sempre, né, Laís? Eu já te disse isso algumas vezes, disse para o Eduardo Sazzi também. Esse foi um dos livros que eu estou aqui fazendo isso hoje por conta desse livro. É um deles, um dos primeiros livros que eu peguei quando eu comecei a trabalhar em ONG, que eu comecei a entender não só a parte fim, né, aquilo que eu trabalhava, que era na época com a AIDS, com o direito das pessoas, direitos humanos, AIDS, etc., mas também o funcionamento da própria entidade onde eu estava. Eu peguei esse livro e ali eu me empolguei tanto com essa leitura que, não, é isso aqui, eu gosto desse negócio aqui. Né? Então, pavimentou um pouquinho a minha caminhada, e eu sempre falo, se para você traz essa carga emocional, para mim também, porque eu acho que é fruto, né? Sou fruto também, a minha caminhada é um pouco influenciada, muito, né? Um pouco não, bastante influenciada por essa leitura. E recomendo fortemente a todo mundo que leia aí, é uma leitura, claro, já de algum tempo atrás, pode soar meio datada, mas do ponto de vista do recorte, do resgate histórico, da caminhada das discussões da legislação e da pesquisa relacionado ao terceiro setor e às organizações no Brasil, é fundamental, está lá, né? Está gratuito aí no site, está aí o link, então acessem, que é muito importante. E também, nessa mesma toada contundente, né, de que acessem, façam o download, tem também o link dos formulários, né, das declarações dos recibos lá na Receita Federal, que a Bia citou também. Então, eu queria passar para a Bia, para ela falar um pouquinho também do recibo, voltar um pouquinho esse tema da relação aí. A Bia também tem dialogado muito com as empresas, então uma coisa mais pragmática aí, Bia, no seu ofício de captadora de recursos, como é que tem sido essa conversa, como é que uma pequena organização, por exemplo, aí a minha provocação sempre, uma pequena organização, ela pode, de repente, se beneficiar com esse instrumento, com essa ferramenta, a partir da sua experiência. Fala um pouquinho para a gente, Bia. Bom, pessoal, e aí, Lucas, eu também respondo a pergunta do Luiz Cláudio, né, que ele pergunta uma forma de diminuir essa perda, entre aspas, né, para o empresário. Poderia ser o ganha-ganha, correto? Bom, Luiz, puxando essa deixa do Lucas, a gente tem que entender essa legislação como, eu coloquei no início para quem ouviu, como algo estratégico, né? Dentro de toda a estratégia de captação, independente do porte aí da sua instituição. Tem instituições que já têm um relacionamento com empresas do lucro real, de investimento social privado direto, né, o privado mesmo, direto. Então, essa legislação, ela vem como uma cereja do bolo, né, como plus, né. O que a gente recomenda, nesse seu estudo, e aí, Lucas, te respondendo sobre as pequenas, não importa o porte, o importante é seu impacto. Então, eu atendo instituições de pequeno porte que geram grandes impactos e estão em regiões estratégicas, onde tem empresas do lucro real, por exemplo. A exemplo aqui, eu estou no Ceará, tem aqui o Complexo Industrial do PECEM, que não fica em Fortaleza capital, fica mais distante, na região metropolitana, e que lá tem empresa do lucro real e tem instituição de pequeno porte, quase médio, que está fazendo uso dessa legislação. Por quê? Porque há um interesse, sim, por empresas que estão ali, de ter um relacionamento com aquela instituição. Estamos em tempos de ISD, e aí também já fica outra pauta, Lucas. Estamos em tempos do ISD, e esse ESG, esse S é de social, esse S é de gente, esse S é de relacionamento comunitário, de terceiro setor. Então, a gente tem aí esse braço forte do terceiro setor, onde as empresas estão olhando com mais atenção.
onde também, me lembrei, em novembro, dia de doar, né, gente? Dia de doar chegando, muitas instituições fazem culminâncias com as empresas nessa questão da doação e tudo. Então, vocês também podem estar colocando essa legislação para abordar uma grande empresa. É aquela empresa que você tem uma estrutura de planejamento para pedir 50, 100, 150 mil, 200 mil, 300 mil reais, tá certo? Então, o que é importante, e aí fica a dica aqui da captadora, o que faz a diferença, gente, também, claro, além desse trabalho que vocês vão ter de retaguarda, de planejamento, de montar todo o pedido, é mostrar segurança técnica e contábil. Por isso que esses momentos de encontro são importantes. Porque, como a Dani bem explicou, e a Laís também, essa é uma legislação muito desconhecida, porque também tem meandros nela. Então, se você quer trazer essa possibilidade para dentro da instituição, estude. Porque o que faz a diferença também, Lucas, te respondendo, é a segurança que você vai transmitir para aquela empresa. Quando você falar dessa legislação, quando você explicar dessa legislação, quando você explicar, ele vai perguntar sobre ITCMD, vai perguntar sobre recibo, vai perguntar como é que é o cálculo, entendeu? E é importante você, que a sua equipe está mais segura, entender mais. Convido vocês a estudarem mais. Tem aí a legislação que o Lucas colocou, que já colocou no site, tá certo? E entender ela, eu digo assim, na captação, no meu ponto de vista como captadora, essa não é uma legislação fim, assim. Ela é fim para aquelas instituições que têm no seu DNA a captação direta como base, né? A gente fala das leis de incentivo, mas tem causas que não têm lei de incentivo ainda. Vou trazer o exemplo da causa ambiental, né? A turma que trabalha com a causa ambiental é um segmento que pode usufruir muito dessa legislação. Da mesma forma, a turma da saúde, né? Se a gente for buscar lá a pesquisa, a gente vê que a turma da saúde, que tem o Pronas e Pronon, mas a saúde é diversa, né, em suas causas, tem causas que não abraça o Pronas e Pronon. Então, você pode, a sua fundação, o seu instituto, podem estar usufruindo dessa legislação, visto que elas já são instituições que já captam recurso direto. Então, eu tenho aqui duas orientações enquanto captação de recurso. A estratégia. A gente bate muito nessa tecla, e aí vamos falar das obviedades. Isso aqui tem que ser utilizado de forma estratégica, principalmente para você que está nos ouvindo e já capta recurso direto. Para você que desconhecia essa lei e capta recurso direto, tenta captar, ela pode ser um adendo para você, pode ser uma cereja do bolo. E para você que já tem relacionamento com empresa do lucro real, nas outras leis de incentivo, e está nessa virada de chave internamente para captar recurso direto, o chamado recurso privado, essa lei também ela pode vir e ser algo que você traga, chancele mais com a empresa. Afinal de contas, se você está tateando, conversando, construindo uma relação com uma empresa que vai lhe destinar 100 mil reais, e essa empresa é do lucro real, ao menos ela consegue aqui descontar 34%, né? Então, com certeza, a empresa vai ficar também bem feliz. E aí, Luiz Cláudio, respondendo essa pergunta, muitas das empresas que aportam nessa lei, elas já têm relacionamento com a instituição, né? Então, assim, o ganha-ganha para ela já está claro ali no impacto que esse terceiro setor, que essa instituição que ela abraça, ela já conhece, já tem um relacionamento. Bacana, bacana. Tive um probleminha técnico aqui, ao vivo é isso, a internet nos dando sustos, vez por outra, mas estou de volta e vamos seguindo. Costumo dizer nas lives, e aqui também vale, né? Quando a gente pisca o olho, a live está acabando, né? Quando a live é boa, ainda mais quando você consegue juntar 3 potências, né? 3 mulheres tão incríveis. Eu me sinto privilegiado quando eu consigo reunir tanta gente boa, tantas mulheres tão bacanas, tão incríveis, tão com tanta coisa boa. Alguém comentou aqui que precisava de pelo menos umas 5 horas dessa live. Isso é verdade, né? Cada tema aqui a gente teria muito tempo por discutir, enfim. O César trouxe aqui, parafraseou até um filósofo dizendo: quanto mais sei que mais preciso saber. De fato, cada coisa que saiu aqui, a gente ficou instigado em procurar mais, conversar mais.
Mas, enfim, a gente está acabando. Eu queria, então, fazer aqui uma rodada em que a gente pudesse, cada uma, né, trazer aí além das suas honrosas despedidas e das considerações finais, também alguma dica final, alguma reflexão, enfim. Vamos lá. Agradecer também todo mundo que está por aqui, Fernanda Gil, sempre, né, muito participante aqui, Luiz Cláudio, enfim, todo mundo, Adriana, César, todos muito bem-vindos, bem-vindas, que bom, acompanhante de cada um de vocês. E vamos girar, então, aí com as nossas convidadas. E, Bia, eu vou deixar você por último agora, que você é nossa anfitriã, e você fecha junto comigo aqui o nosso debate. Então, Dani, contigo então, Dani, querida, uma honra tê-la por aqui, gratidão mais uma vez, melhoras, né, que você possa se recuperar aí na sua voz, mas fala aí com a gente então, por favor. Gente, quero agradecer muito, estava com saudade, falei com o Lucas que tinha um tempão mesmo, assim, que eu não estava aparecendo aqui ao vivo, em live, então retornar aí às lives com essas pessoas maravilhosas, que é a Laís, que estou precisando encontrar pessoalmente, mas já vi agora que retomada dessa agenda a gente não vai encontrar tão cedo. Bia, que mora nesse estado aí, que me é muito caro. Eu tenho uma irmã, amiga, que mora em Pernambuco, com 2 sobrinhas maravilhosas, então, em Fortaleza, né, que você está. Não é Fortaleza, é isso? Acertei. Então, uma região também que me é muito cara. Lucas, né, da Bahia, que sabe também que eu sou uma pessoa extraterritorial, vocês estão percebendo, tem família para todo lado, e na Bahia também, a minha segunda família, né, mora aí, inclusive final do ano estou aí, hein, Lucas? E agradecer a todo mundo que está aí na plateia, muitos contadores, e eu fico muito feliz dos contadores estarem se interessando, porque para a gente fazer essa interlocução de uma forma efetiva entre segundo e terceiro setor, a gente precisa muito do profissional da contabilidade, né? Afinal, é ele que está ali cumprindo essas obrigações principais e acessórias e que dá segurança tanto para o segundo setor quanto para o terceiro setor. Então, como o Bia falou, vamos estudar, vamos ficar confiante quando eu vou apresentar uma proposta, passa por também você ter a confiança do seu contador, porque eu vejo que, às vezes, muitos colegas profissionais também não acreditam, não confiam na própria legislação, né? Como a gente tem muitos dispositivos legais, tanto do ponto de vista tributário quanto normativos, para seguir, o contador, às vezes, fica desconfiado mesmo em relação à legislação que ele tem que adotar ou que ele não tem que adotar. E muitos escritórios, eles são generalistas, não são especialistas no terceiro setor. Então, o que eu queria deixar de última dica é também de estreitar o relacionamento com o contador. Não deixe ele de fora do processo, sabe? Ele precisa participar, porque ele vai ser apoiador fundamental e ele vai ter uma linguagem próxima ao contador lá do segundo setor que a gente pretende captar essa doação, né? Então, lembrar, é uma doação direta, não é uma aplicação de fundo, não é fundo, é direto, não tem que se submeter a um edital, não tem nada disso. É essa proposta de democratizar esse acesso a recursos que são tão escassos em qualquer economia, né? Então, a gente tem que ir gabaritado, fundamentado, e a dica é ir com esse colega contador. Então, traga o contador para perto de vocês. É um profissional que ele preza pela conformidade, ele preza pela contabilidade, mas ele não é carrasco, ele tem que ser parceiro, ele não pode ser carrasco da sua ONG, da sua OSC. Ele tem que ser parceiro para te ajudar nesse processo de captação. Eu falo que quem trabalha no terceiro setor, viu, Bia? Todos nós somos captadores, todos nós. Hoje eu estava trabalhando numa reunião com o desenvolvimento de um processo interno dentro de uma organização de desenvolvimento de processo mesmo, de TI. E aí, nessa conversa, eu já identifiquei que a empresa é do lucro real, já estava pedindo para ela fazer doação para essa ONG que eu estou desenvolvendo esse processo. E eu não sou captadora de recursos. Então, eu respeito muito os captadores de recursos, respeito muito a regulamentação da profissão. Vocês são super necessários e importantes nesse desenvolvimento desse diálogo, né, entre todas essas possibilidades, entre todas as organizações, para a gente fomentar aí o terceiro setor, que é o meu propósito de vida, né? Eu falo que se eu conseguir mudar um pouquinho, melhorar um pouquinho a vida de qualquer pessoa, eu já estou feliz aqui por meio da minha atuação no terceiro setor. Então, de novo, obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês, um prazer estar com tantos colegas aí. Fiquei feliz, estante contador. Orias, deixa eu nomear aqui, só se não vou esquecer, né? Orias estava aí, Jaque de Uberaba estava aí, Fernanda Gil, que é daqui de BH, estava aqui,
E todos os contadores que tiveram aí que eu não consegui acompanhar no chat, beijo, e que vocês continuem aí nessa caminhada de estudar, de se capacitar sempre. Beijo para vocês, gente. Querida Laís de Figueiredo Lopes. Bom, eu vou aproveitar que a deixa da Dani, né? Não só agradecer a todos vocês, mas também sugerir que vocês procurem advogados especializados que também conheçam dessa agenda. Ou quando eu comecei há 20 anos atrás, éramos poucos, hoje somos muitos. Na Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB de São Paulo, que eu estou honrosamente presidindo nessa gestão, a gente tem 250 advogados, então acho que tem aí muita gente boa para vocês parcerizarem e também terem como profissional de confiança para ajudar nos desafios que a organização tenha. Acho que, enquanto recado final desse tema em específico, é importante lembrar que a gente está falando de um processo na linha de ser desburocratizado e de democratizar o acesso, que o sucesso desse processo é de autorregulação. O que eu estou querendo dizer? Uma boa captação nessa área vai ser um sucesso se ela tiver todo o lastro da legitimidade, da conformidade, do compliance, de tudo que a organização puder ofertar de segurança para o seu financiador, e a gente ter, de fato, aí uma boa utilização desse incentivo fiscal. Então, assim como o estatuto, a gente cria lei entre as partes, a gente também pode criar política de compliance interna, criar cláusulas anticorrupção e olhar para esse tema de forma bastante séria, porque eles serão temas que vão ser avaliados no momento da escolha da doação. Então, acho que esse é um tema da nossa era, né, contemporânea. O teto de 2% é um teto de dedução fiscal, mas claro que todos podem doar, inclusive acima disso, e muitas vezes essa confiança vem dessa segurança jurídica que a organização pode ofertar. Então, eu desejo sucesso para vocês. Dani, eu espero te rever em breve. Na verdade, quero também aqui localizar que eu não estou no governo federal, eu sigo no meu escritório de advocacia aqui em São Paulo, SBSA Advogados. Então, quem quiser depois seguir nas redes e procurar aí o site, sbsa.com.br. E quem assumiu na diretoria de parcerias com sociedade civil, uma pessoa excelente, que é o Igor Ferrer, que é um advogado já que conhece bastante da agenda do Miros, que foi advogado da Caritas, trabalhou muito na plataforma por um novo marco regulatório, que é, enfim, uma grande referência aí de reunião de organizações na sociedade civil que trabalha os temas da regulação, referente ao campo, e que está à disposição lá na presidência para ser contactado por vocês. Então, procurem o Igor lá, em termos do que vocês quiserem no governo, e eu sigo aqui na sociedade civil, do lado de cá, trazendo a experiência do que eu vi lá, mas também agora de pé bastante firme do lado de vocês, tá bom? Obrigada Bia, obrigada Lucas, sempre um prazer estar com vocês, e espero que a gente... Eu vi a Bia sexta-feira, né? A Bia esteve em São Paulo, então me visitou. Foi muito bom te receber, Bia, presencialmente. Então, Dani, Lucas, quando vierem a São Paulo também, a gente se encontra. E logo mais, BH, Brasília, em qualquer dessas ocasiões, a gente também vai ter oportunidade. Obrigada a todos, obrigada a todo mundo que escreveu no chat, estou à disposição. Obrigada. Laís, eu estou devendo essa visita lá na SBSA, quero conhecer a sede nova, estou devendo mesmo. Minha passagem para São Paulo tem sido muito rápida. Pude te encontrar em Brasília, te entreguei lá a caneca do Oscar Legal. Aliás, o pessoal que estava aí pedindo, dezembro tem caneca para sortear também, hein? Vamos celebrar 100 lives, então, no dezembro. Então vai ter caneca, vai ter livro, vai ter uma live bem festiva, tá? Então, Bia, contigo, querida, antes da gente finalizar, queria agradecer mais uma vez as meninas, Laís, Dani, e queria agradecer especialmente a Bia, né, que inquieta com esse tema, inquieta com a possibilidade de que mais organizações possam se beneficiar dessa ferramenta. Isso é muito bom, e não podia me furtar a somar, né, nesse momento de ampliar, de espraiar esse conhecimento
e um pouco dessa informação, né, Bia? Aqui no pouquinho que nos cabe, a gente vai semear isso aí. Então, Bia, obrigado, gratidão, e a palavra está contigo, querida. Gente, só agradecer. Eu sei que o tempo a gente acha muito, falar 1h30 de YouTube é muita coisa, no fim não, é tanto assunto. Obrigada, Lucas, por ter topado. Agradeço a Laís. Fiz o convite à Laís, a gente participou do GT lá na BCR. Falei, Laís, tem mais uma live aqui. Daniele, prazer lhe conhecer, não lhe conhecia, tá certo? Sempre bom estar ampliando o contato, saber que a gente tem várias contadoras e contadores de luta, isso é importante. Gente, é muito assunto, né? A gente sempre tenta pautar estratégias de captação de recursos, aqui é mais uma de inúmeras que se tem. Então, quem quiser acompanhar nosso trabalho, a gente está lá no Instagram, Bia Gurgel Consultoria, tá certo? E Lucas, fica aqui também as provocações surgidas para novas lives, novas pautas, novos temas. E, pessoal, quem ainda tiver dúvida, às vezes é de ordem técnica, foi ler a lei, pode procurar a gente lá no Instagram, né, Lucas? Que, na medida do possível, que a gente souber, a gente vai estar respondendo, estar esclarecendo, porque, antes de tudo, a gente está aqui, esse é um dos nossos trabalhos, né? Divulgar a legislação, divulgar as possibilidades e fazer o conhecimento ali, florescer, porque o que todos nós aqui queremos é gerar impacto, né, e fortalecer o terceiro setor. Então, Lucas, obrigado mais uma vez e agradeço a todo mundo. Bom, gente, então vamos encerrando por aqui por hoje. Muito bacana começar a semana, então, com mulheres tão incríveis para tratar de um tema tão bacana como esse. Queria só convidar o pessoal aí, semana que vem, terça-feira que vem, dia 7 de novembro, inaugurando a agenda de novembro. A gente vai estar lá no Instagram do Oscar Legal. Isso, Luiz Cláudio, no Instagram do Oscar Legal Instituto. A gente vai estar lá com a Juliana César, falando sobre a Agenda 2030 e as ODS, e o papel das organizações, o relatório Luiz. Enfim, vamos falar tudo no dia 7 de novembro, 18 horas, lá no Instagram. E no dia 21 de novembro, vou estar com o Michel Frela, um dos maiores captadores de recursos do país, e nós vamos falar sobre captação com incentivos fiscais. Se você achou, né, o tema palpitante hoje, vamos lá, dia 21, a gente vai falar com o Michel Frela também sobre captação com incentivos fiscais. Um abraço às meninas, um abraço a todo mundo que chegou por aqui, a quem vai assistir depois também. Até a próxima, valeu!